Mecânica teórica, primeiro exercício da nossa série de mecânica teórica, ok? Vamos falar de forças pendurados em um único eixo, ok? Vamos resolver esse exercício que tem aqui no enunciado. Veja eixos X na horizontal e Y na vertical, ok? Aqui temos eixo Y, aqui eixo X. Quer dizer que o nosso exercício de hoje é um exercício onde vamos utilizar o eixo vertical. Muito fácil, mecânica teórica para iniciantes, ok? Então vamos resolver esse exercício analisando simplesmente parâmetros do eixo na vertical. Vamos ver o que diz o exercício aqui nesse papelinho, ok? Diz assim o exercício: duas cargas A e B, pendurados em uma corda, são fixados em locais diferentes. Veja que nós temos duas cargas A e B, pendurados em uma corda, que é esta, fixados em locais diferentes. Esse está nesse local da corda e esse se encontra um pouco mais abaixo. Continuando. Com a carga maior pendurado abaixo da menor. Quer dizer que carga B, aqui, a carga B, nesse caso, aqui, é a carga maior. B maior que A. Qual é a tensão do cabo se sua extremidade superior estiver a um ponto fixo? Sendo que A 20 N, vou explicar já isso, A 20 N e B 25 N. Está a dizer qual é o valor de quê? Da tensão. Tensão é representado pela letra T. Sendo que a extremidade superior de um cabo. Se nós temos assim um cabo, aqui será a extremidade superior, aqui teremos a extremidade inferior. Diz que a extremidade superior está pendurado a um ponto fixo. Quer dizer que aqui, onde está pendurado, isso é um ponto fixo. É como se fosse um cabo em que nós amarramos aqui e penduramos duas cargas, ok? Continuando, o exercício diz assim, que nós temos que calcular o valor da tensão. Primeira coisa que nós devemos fazer aqui não é só começar já a calcular diretamente o valor da tensão. Devemos interpretar primeiro a nossa figura. Nós temos uma figura onde poderemos ter duas possibilidades do cálculo do valor tensão. Por quê? Porque nós temos a separação entre os corpos. Quer dizer que teremos a primeira possibilidade aqui de calcularmos o valor da tensão. Tensão é o local, é o possível local onde a carga pode rebentar. Vamos entender assim. Aqui podemos calcular o valor da tensão também. O que isso vai nos ajudar? Vai nos ajudar a entender que em um caso como esse, onde temos cargas separadas, teremos dois valores de tensão. A possibilidade da corda arrebentar aqui e a possibilidade de arrebentar neste lado. Mas antes de irmos buscar ou de colocarmos o sentido dessas tensões, vamos entender que, primeiro, essa carga que está aqui na corda, ele tem uma força-peso. Imagina que você tem um corpo amarrado a um fio. Essa força terá o quê? Esse corpo terá uma força-peso para baixo. Então, A terá força-peso que vai atuar do centro do corpo, do centro da massa desse corpo, para baixo. Aqui onde eu coloquei essa seta, nós teremos o quê? Teremos o peso desse corpo A. Aqui, o corpo B terá o seu peso do centro também para baixo, onde teremos aqui o peso do corpo B. Vamos fazer assim, aqui é A e aqui é B. Estamos entendendo até aqui? Depois disso, continuando, vamos ver que a tensão também tem um sentido. Como a força tem um sentido para baixo, a tensão terá sempre um sentido para cima, ok?
Basicamente aqui podemos lhe tratar como a resistência que o cabo tem para não rebentar, né? Algumas definições também aparecem dessa maneira. Teremos aqui a tensão, essa seta para cima, que o corpo A tem, ou melhor, a tensão 1, vamos tratar assim, tensão 1, e aqui teremos a tensão 2. Veja que a tensão está para cima e o peso do corpo A para baixo. Tensão 2. Essa é a tensão, esse de cima é o peso do corpo A. Agora, antes de tirarmos aqui a nossa equação para a resolução do exercício, vamos entender que o peso A é a força de gravidade, ok? Vou fazer assim, força de gravidade do corpo A. O peso B é a força de gravidade, do corpo B. Onde aqui, nós vamos representar que a força de gravidade é a massa vezes o valor da gravidade. Como estamos a tratar do peso do corpo A, logo aqui teremos a massa do corpo A. Aqui, o peso do corpo B, teremos então a massa do corpo B vezes a gravidade. Por que eu tirei esses parâmetros? É para você entender na essência. Nem sempre vão te dar valor assim, A e B. O que esse N significa? Significa peso, ok? N é uma força. Quer dizer que os dados já nos foi dado em forma de quê? Em forma de força, em função da unidade. Mas há casos que vão te dar massa, vão te dar em função da gravidade. Por isso é que há necessidade de você conhecer essas equações, ok? Depois de você ter esses parâmetros, agora vamos tirar a equação que vai definir esse movimento. Vamos tirar a primeira equação, que é a possibilidade do corpo rebentar aonde? Aqui. Quer dizer, se nós contarmos a possibilidade do corpo rebentar aqui na tensão 1, nós não vamos utilizar a tensão 2. Quer dizer que vai ficar assim. Tensão 1, no eixo XY, os valores que ficam em cima são positivo, negativo os de baixo, e aqui positivos daqui, negativos daqui. Como estamos no eixo Y, vamos seguir esse eixo. Essa aqui, a tensão, ele está para cima. Na equação de equilíbrio, vamos ter a tensão 1 para cima. Estamos a trabalhar a possibilidade do cabo rebentar aqui. Depois dessa tensão, nós vamos trabalhar com o peso do corpo A. O peso do corpo A está voltado para baixo, que é esse aqui. Porque o peso atua sempre para baixo. Logo, teremos um sinal negativo. Estamos a construir nossa equação. Peso do corpo A. Depois, teremos ainda, sem essa tensão, não vamos considerar porque nós estamos a trabalhar a possibilidade do corpo rebentar aqui, teremos o peso do corpo B, porque também faz parte do sistema. Logo, menos o peso do corpo B. Igual ao quê? Essa equação deve ser sempre equação de equilíbrio. Logo, vamos igualá-lo a zero. Agora sim, podemos calcular o valor de tensão. Muito fácil. Teremos a tensão 1 igual. Essa parte é negativo. Veja que o sinal dele é menos. Esse é menos. O daqui é mais subentendido. O sinal fica sempre em frente do número. Logo, aqui vai no outro lado positivo, esse também vai no outro lado positivo. Quer dizer que teremos aqui uma soma. Peso de A mais peso de B. Aqui é só substituir os valores. Os pesos já nos foi dado em Newton. Se nos fosse dado esses pesos ou essas forças de gravidade em grama, entenderíamos que é um valor de massa. Utilizaríamos o quê? No lugar do peso, massa vezes gravidade. Quer dizer que aqui nós vamos escrever que a tensão
1 será igual o valor do peso A, 20 newton, mais o valor do peso B, 25 newton. Tensão 1 será igual a 45 newton. Quer dizer que esse é o primeiro valor de tensão, porque vai existir sempre duas possibilidades. Se os corpos estivessem juntos, aí sim existiria simplesmente uma única possibilidade de rebentar a corda. Teríamos só um único valor de tensão. Agora, aqui nos falta a tensão 2. Tensão 2 será a tensão calculada aqui. A possibilidade da corda arrebentar aqui, essa sobrar, a corda arrebentar aqui e essa parte cair. Quer dizer que nós vamos ter esse valor da tensão, que é sempre voltado para cima, sentido ao contrário ao sentido do peso. Vou colocar aqui. Tensão 2, aqui, é o que na verdade? É a tensão que atua aqui nessa zona, a possibilidade que nós temos para a corda arrebentar nesse lado. Querendo dizer que esse valor será positivo, porque a tensão é sempre para cima. Está aqui, o sinal está subentendido. E o nosso peso B2, negativo. Por que é peso B2? Porque o peso atua sempre para baixo, logo tem sinal negativo. Por outro lado, nós não utilizamos o peso PA. Por quê? Porque quando a corda arrebentar aqui desse lado, não vai haver uma influência de quê? Do corpo A. Nós estamos analisando daqui para baixo a possibilidade que a corda tem de arrebentar nessa zona aqui. Quer dizer que nós vamos trabalhar apenas com os dados daqui para baixo. Então, ele é negativo porque é voltado para baixo. Para a equação estar em equilíbrio, devemos igualar isso a 0. Aqui é só isolarmos, simples isso. Faremos assim, tensão 2 igual ao peso está aqui negativo, vai no outro lado positivo. Peso B, que é a mesma coisa, a força de gravidade, né? Eu expliquei isso. Teremos aqui a tensão 2 igual o valor desse peso. Quanto é que nos foi dado? 25 newton. 25 newton. Aí está bem resolvido. Na nossa solução, vamos representar os dois valores. Teremos 45 newton e 25 newton. Sempre assim. Se por acaso nos pedirem o valor da tensão total, aí sim vamos fazer o quê? A soma. Caso contrário, não há necessidade.